Amém. Então, tal como essa manhã, eu quero fazer alguma revisão. Uma das irmãs fez uma pergunta há uns 10 dias atrás que estava relacionada à lei dominical. E eu respondi isso a semana passada, mas eu quero revisar esse ponto novamente. Antes de entrarmos na história milerita, para que a gente possa ter uma plataforma mais firme para começar. Haverá uma sessão breve de perguntas e respostas depois dessa apresentação, só para notificá-los que isso vai ser gravado e vai ser depois colocado no canal para quem quiser ver. Então, para aqueles que têm essas perguntas, para quem tem perguntas, isso vai ser gravado e depois vai ser colocado, então, no nosso canal. Todos conseguem me ouvir bem? Então, isso vai ser gravado e vai ser uma sessão breve de perguntas e respostas. E se você deseja colocar as suas perguntas no chat, isso vai ser útil. Mas eu sei que algumas pessoas podem compartilhar algumas citações, compartilhar durante a apresentação, então eu peço desculpa se eu perder de vista as perguntas. Mas coloquem-nos no chat, por favor. E eu ainda não achei uma solução de como fazer uma perguntas e respostas separado do chat, tal como o ancião Tabo fez, mas talvez a semana que vem a gente consiga fazer isso. Então, houve uma pergunta que foi feita recentemente e eu só quero gastar alguns minutos nisso, porque é uma pergunta que as pessoas continuam questionando. Eu já respondi isso em apresentações antes, não é uma pergunta nova, mas eu queria trazer um elemento do qual eu ainda não falei e que muitas pessoas podem ter esquecido. É a questão de como é que o estudo do Rei do Norte e do Rei do Sul nos leva ao tema da igualdade. Então, este assunto, essa pergunta, ela já foi levantada antes e ela foi respondida particularmente no norte do Uganda, na Campal que tivemos no início desse ano, alguns meses atrás. Então, o que fizemos nessa Campal foi construir sobre um estudo anterior que tínhamos feito em dezembro. Temos então a nossa linha de reforma, os nossos 5 marcos chaves, nossas 4 dispensações. E nós identificamos que em cada dispensação, o arar, a chuva temporã, a chuva serôdia e a colheita, existe um aumento de conhecimento e uma formalização. Em dezembro de 2018, esse estudo foi intitulado Boston, Concord e Exeter. Quatro dispensações e um teste específico. Uma mensagem de teste específico para cada uma dessas dispensações. A mensagem começa de uma forma inocente. Por exemplo, aqui as pessoas podem responder no chat se elas quiserem se desafiar, a ver se elas lembram dessas coisas. Isso começou como linha sobre linha, desenvolveu para Daniel 11, verso 40, o que nos deu 1989. Então, as linhas de reforma foram as primeiras, ou a primeira coisa dada a esse movimento foi as linhas de reforma. Tudo o resto é construído sobre esse tema central. Isso se desenvolveu em Daniel 11, verso 40, a nossa compreensão sobre isso, que nos dá 1989. E foi falado na apresentação essa manhã.
Dispensação da chuva temporal para os sacerdotes. O aumento de conhecimento foi os 25-20. Inocentemente o suficiente. Mesmo quando as pessoas lutam contra isso, todo esse estudo ensina, e o que foi entendido a partir dos anos 2000, no início dos anos 2000, foi que os 25-20 são uma profecia de tempo entendida por Guilherme Miller, que nos leva a 1798 e 1844. Inocentemente o suficiente é uma profecia de tempo que foi cumprida 160, 180 anos atrás, dependendo do qual você marca. Então a irmã Catherine falou disso a semana passada e ela ainda está construindo esse estudo, mas sabemos que em 2012 isso se desenvolveu em marcação do tempo. Agora, essa mensagem é uma mensagem desafiadora, uma mensagem de teste. Agora nós estamos dentro da história da chuva serôdia, e essa mensagem começou com o tema do Rei do Sul e Rei do Norte. Em 2016, temos o aumento de conhecimento, mas se desenvolveu 2 anos mais tarde nesse tema ou esse assunto de igualdade. Então, o que a pessoa está perguntando é como é que este aumento de conhecimento chegou a essa formalização. Como é que esse assunto do Rei do Norte e do Rei do Sul desenvolveu para o nosso entendimento de igualdade de racismo, homofobia e sexismo. Então eu não quero entrar no estudo completo de Éden pro Éden, porque grande parte desses estudos eu tentei demonstrar isso particularmente com o que foi ensinado a partir de 2018, 2019. E foi que estes estudos, cada etapa desse processo veio com 2 testemunhas. Portanto, a gente tinha 2 testemunhas que nos levava à Segunda Guerra Mundial, 2 testemunhas para nos levar à Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, há realmente 2 testemunhas que nos levaram à igualdade. Um é o tema do dispensacionalismo, Éden ao Éden, nova terra para nova terra. O pecado que levou ao racismo, que é descrita como uma maldição. Não que Deus incutiu isso na humanidade, mas que foi um resultado do pecado humano. E depois a remoção dessa maldição do povo de Deus. Um pecado que levou ao sexismo, que é descrito como uma maldição colocada sobre a Eva. Não era novamente a vontade de Deus, mas é a consequência do pecado. E depois Deus, através de cada dispensação reformatória, remove isso do seu povo e leva um processo de 6.000 anos para trazer o seu povo para onde eles estão hoje. Não que nós tenhamos necessariamente chegado já a esse ponto, a cada vida individual onde a mensagem ela se baseia na igualdade. Então eu quero colocar esse estudo do Éden pro Éden um pouco de lado e em alguns minutos cobrir esse assunto, que é a primeira maneira que se transformou Rei do Norte e Rei do Sul para a igualdade. A câmera consegue enxergar aqui embaixo? Ou o meu computador está bloqueando? E eu quero abrir uma dispensação. Essa é a linha de reforma dos sacerdotes. Eu quero recuar e ir para a linha de reforma dos 144.000. Essa é chuva temporal para os 144.000. Nossa dispensação atual, 11 de setembro até a lei dominical. Como eu já afirmei antes de
nós já passamos o aumento de conhecimento da lei dominical, que é por isso que nós tivemos essa abertura de verdade, esse abrir de verdade que nós experimentamos o ano passado. Tivemos esse aumento de conhecimento onde nós estamos indo em direção à formalização e tudo que nos levará ao teste. Nós podemos entender isso usando símbolos diferentes e dizendo Boston, Concord e Exeter, teste de 22 de outubro. Então, esse padrão da história millerita. Então, o que abriu esse tema de igualdade? Essa mensagem de teste foi o aumento de conhecimento sobre o rei do norte e o rei do sul, mas especificamente o rei do sul. Atos 27 nos leva para a história de Pirro. Pirro era o rei do sul. Quase todos os estudos feitos até o momento sobre as guerras entre o rei do norte e o rei do sul, até 2018, eles quase inteiramente estão focados na perspectiva do rei do norte. Era tudo sobre o rei do norte e essa luta que ele teve com esse outro reino, esse reino do sul. Mas nós sempre estamos brilhando a luz da tocha mais aproximadamente para o rei do norte, porque era o rei do norte que nós entendíamos particularmente com a profecia bíblica. Nós entendemos isso como, quando a gente entra em Apocalipse, a mulher em cima da besta. Tudo uma simbologia que nós vimos que era a relação de igreja e Estado. Rei do norte, relação entre igreja e Estado. Então, o modo que nós chegamos a entender isso foi através do entendimento do rei do norte e o rei do sul sendo polos opostos. Depois nós entramos nesse modelo de geografia, falamos sobre o polo norte e o polo sul, como eles são idênticos em alguns aspectos e como eles são opostos em outros. Então, em algumas palavras, nós fizemos uma comparação e um contraste. Tudo aquilo que se encaixa muito bem com esse modelo de geografia do polo norte e do polo sul. Nós entramos com um olhar para a história, ver Ptolomeu no Egito e a relação de igreja e Estado que eu tinha comparado com a relação de igreja e Estado na Babilônia. Nós comparamos e contrastamos. E a comparação foi que ambos estão nessa relação de igreja e Estado. Mas o contraste é que no Rei do Sul, a igreja não controla o Estado, mas o Estado controla a igreja. Se eu conseguir fazer uma aplicação para os dias de hoje, Trump veio pro poder. E como é que ele veio pro poder? Quem deu esse poder a Trump? Foram os evangélicos nos Estados Unidos que deram poder a Donald Trump. Então você tem a igreja dando poder ao Estado. Como é que funciona com a Rússia de Vladimir Putin? É a mesma forma que funcionava com Ptolomeu no Egito, da mesma forma que isso funcionava na Revolução Francesa e da mesma forma que isso funcionava com Stalin na União Soviética. Então Putin chega ao poder e ele dá alguma autoridade para quem? Para a igreja. Porque ele pode usar a igreja para seus próprios fins. Então o rei do norte, o Estado, tem o poder, eles permitem que a igreja tenha algum poder. Perdão, é o contrário. O rei do norte, que é o Estado, chega ao poder, mas lhe é dado o poder pela igreja. E no rei do sul, o Estado chega ao poder, mas Vladimir Putin, ele não foi eleito. Ele não recebe o seu poder através da igreja ortodoxa russa. Mas em vez disso, ele permite que eles tenham alguma autoridade e os usa para os seus próprios meios políticos, dentro e fora da Rússia. Então, a forma que esse assunto do rei do norte e rei do sul, as guerras dos diádocos, as guerras mundiais, Pirro, a forma que tudo isso nos leva ao tema de igualdade é porque eles se abriram e destacaram uma luz na natureza do rei do sul.
Então eu quero acrescentar apenas mais um elemento a isso, que eu acho que não é uma prova em si mesma, mas que é um modelo Éden para Éden, esse é um modelo. Mas eu gosto deste período profético, esse período de tempo profético. Quando você considera que 2019 é a abertura desse tema de igualdade, a sua extensão máxima, e é 220 anos desde 1799. 220. O que esse número representa na profecia bíblica? Representa uma restauração. Sim. Os 220 representam uma restauração na inspiração. Então, nós temos o número marcando a restauração, que nos leva à restauração de igualdade. Fim do nacionalismo, fim do sexismo. Então, o que traz essa restauração dos 220? Nos traz de volta para quê? 1799, onde estava Napoleão? 1798, ele vai para o Egito e ele causa guerra com o Egito no sul e com a Turquia no norte. Mas quando ele vai para o Egito, ele traz uma equipe de cientistas com ele. E em 1799, o que esses cientistas descobrem? Em Rosetta. Eles descobrem essa pedra de Rosetta. O que a pedra de Rosetta permite às pessoas fazerem? Pela primeira vez na história. Permite desbloquear o idioma do Egito para destravar os hieroglifos. Então, quando eles descobriram essa pedra, a forma que ela está escrita em múltiplas línguas, os ajuda a decodificar esses hieroglifos. Então, em 1799, eles recebem a chave para entender a linguagem no Egito. E 220 anos mais tarde, o que nós desbloqueamos é essa natureza do Egito, é o que se abre. Então, esses 220 de restauração é necessário para desbloquear essa linguagem no Egito de 1799 e para desbloquear a natureza do Egito em 2019. Então, o Egito, em ambas as histórias, pode ser marcado como o Rei do Sul. Esses são os 220 da restauração, que nós falamos sem entrar em detalhes, o modelo dos polos opostos. E tocamos no assunto, mas não estudamos a história das dispensações. Éden ao Éden. Então, eu só queria responder essa pergunta que alguém pediu para entender como é que esse aumento de conhecimento se desenvolveu nessa formalização, nessa história. Foi este modelo que veio primeiro a entender os polos opostos. E mais tarde vieram as outras evidências que foram adicionadas em cima dessa primeira testemunha. Então, eu vou apagar isso aqui, se vocês não se importam. Alguém quer apenas tirar uma foto? E eu vou apagar isso daqui a pouco e depois nós vamos voltar para aquilo que nós estamos trabalhando a semana passada. Comecei a semana passada com uma revisão. Eu tive problemas com alguém porque alguém disse que eu esqueci a minha viagem para o Tahiti o ano passado, em dezembro, mas eu prometi que eu não esqueci. Eu estava apenas focada no final de dezembro, quando na Austrália nós começamos a discutir particularmente esses cumprimentos em 2019 e o que aconteceu nas esferas de influência, que o Rei do Norte e o Rei do Sul estavam lutando naquele ano. Mas também toda essa dispensação de 2014 a 2019, esses livros proféticos. Então foi por isso que eu não mencionei o Tahiti. E eu estava falando sobre as últimas apresentações feitas na Austrália antes de eu ir para o Quênia. E depois para o Uganda, depois para o sul do Sudão.
para o Brasil, depois Portugal e de volta para a Austrália. E a razão pela qual eu passei por essa história é porque eu queria nos lembrar que tipo de mensagem nós temos estado construindo. Houve uma explicação de 2019, mas até então, particularmente no Uganda, isso transformou a nossa atenção para o fim do Israel antigo. Então, o que eu particularmente queria que nós discutíssemos no Uganda foi o nosso marco do fechamento da Porta da Graça. Como isso é simbolizado pela cruz no final de Israel antigo e como você pode olhar para a história de cada lado desse marco, identificando Getsemane, e também o deserto, dessas duas linhas de reforma que nós construímos a partir dessa história. Então nós conseguimos ver o Getsemane e conseguimos ver o deserto. Duas crises de que Ellen White descreve numa linguagem quase idêntica os dois tempos em que Cristo lutou contra Satanás diretamente onde se ele falhou e caiu e toda a esperança para a humanidade poderia ter sido perdida. Então você pode comparar e contrastar a experiência de Cristo no Getsemane e também a sua experiência no deserto nos 40 dias, que aconteceu logo depois desse marco que é também simbolizado como o batismo. Então qualquer um dos lados desse marco mostra um ponto de crise, duas crises separadas de trás para frente. E a razão pela qual eu comecei a falar do fim de Israel antigo é porque nós estávamos aqui. E se alguém se sentiu mais relaxado, uma vez que a sacudidura acabou, com o FFA até essa extensão, eles precisavam ver que nós não estávamos fora de perigo, mas que entramos numa nova realidade de perigo, que nós ainda estamos enfrentando. E é por isso que nós fomos para a linha de reforma de Israel antigo, o final dessa linha. E eu não quero redesenhar essa linha de reforma. Fizemos isso várias vezes e isso leva tempo. Mas o que eu gostaria de fazer é apenas para revisão, fazendo um espaço bem curto e compartilhar a minha tela. E eu espero que as pessoas consigam ver isso. Esse seria o negro, se você consegue diferenciar aquilo que está escrito em preto e o que está escrito em vermelho. Se alguém é um pouquinho daltônico, talvez tenha dificuldade, mas o que está em preto é rotulado, está rotulando diretamente os marcos, que é o final de Israel moderno. Então isso é o final de Israel moderno. Acima de Israel moderno, nós colocamos o final de Israel antigo. E é o que nós trabalhamos particularmente nos últimos primeiros meses deste ano, para a gente estabelecer isso na mente do movimento. Identificando que o seu tempo do fim foi o ano 4, com o nascimento de João Batista e Cristo. E que esse primeiro arar ocorre sobre a ministração de João Batista. Cristo é batizado, é chegado do segundo anjo. Você tem o trabalho de Cristo para preparar um grupo de professores que serão equipados para dar a mensagem do Evangelho.
não diretamente ao mundo, mas de volta à igreja. Então, primeiramente, um grupo é chamado, que é os discípulos. Eles são treinados, primeiro sobre João. Depois, nesse período de tempo entre o batismo e a primeira purificação do templo, eles deveriam aprender nessa dispensação a transferir a sua lealdade de João Batista para Cristo. Isso causa alguns problemas entre os discípulos, com que Cristo tinha que batalhar durante essa história. Então, na história da chuva serôdia, era a administração de Cristo entre a primeira purificação do templo e a cruz. A cruz começa esse tempo de angústia para os discípulos. Era o final do seu tempo de angústia. Eles passam então pela sua colheita, esse período de tempo. E os últimos esforços de polimento são feitos para a sua formação. Depois, no Pentecostes, eles não vão para os gentios, mas eles voltam para a igreja. E entre o Pentecostes e o ano 34 depois de Cristo, há um segundo chamado feito a Israel antigo. O ano 34 é o fim dos 490 anos e o evangelho muda o seu foco, sendo dirigido somente à nação judaica, para agora sendo direcionado também para os gentios. E a partir do ano 34 depois de Cristo ao ano 70 depois de Cristo, o evangelho vai para os gentios, para o mundo. O ano 70 depois de Cristo marca o final desse período de tempo de angústia, onde nós temos João, o revelador, que é um dos discípulos iniciais que foi treinado sobre Cristo, e que nessa história, depois do ano 70, a gente vê esse decreto de morte. Eles tentam matá-lo, mas eles não conseguem. Ele é banido e levado para a ilha de Patmos, onde Ellen White diz que é aqui que ele testemunha o segundo advento de Cristo. Então, para que você tenha esse modelo completo do final de Israel antigo, como confirma o fim de Israel moderno, que nós temos um chamado, um tempo do fim, começando em 1989, temos o trabalho do ancião Jeff Pippinger, temos o treinamento desse primeiro grupo, daquilo que nós chamamos de sacerdotes, por causa de Esdra, quando fala dos sacerdotes, levitas e netineus, e está falando sobre 3 grupos que saiu da Babilônia na história do período de tempo da colheita. Então, nós tínhamos sacerdotes, levitas, 2 chamados para aqueles que eram da nação judaica a sair da Babilônia, e depois para os netineus, para o mundo. E nós sabemos que se nós vamos para o mundo com o evangelho, na lei dominical, a lei dominical se alinhando com o ano 34. Então nós temos 2 chamados para a igreja, um chamado para os gentios, para o mundo. Para os levitas e sacerdotes e netineus, você consegue ver isso através do seu chamado a sair da Babilônia, a idolatria na Babilônia, e aqui eles sendo chamados a sair da idolatria de Roma. E nós já falamos com o que isso se parece quando nós falamos do touro Apis. E esse assunto que nós estamos falando ao longo dos últimos meses. Então eu queria que nós víssemos isso e que tivéssemos isso nas nossas mentes, e eu iria encorajar todos a desenharem isso por si mesmo, até onde for possível. Então agora eu vou tentar parar de compartilhar minha tela. Eu não sei como fazer isso. Ok. Então estamos de volta. Alguém tirou um print disso. Isso é uma bênção. Que Deus te abençoe, irmã. Irmã Debbie. Obrigado. Então, eu não sou uma dessas pessoas, então eu sou bastante agradecida. Então eu queria que nós tivéssemos isso em mente, que esse é o nosso foco durante as últimas escolas e campais. Esse pelo menos foi o meu foco, porque eu queria que as pessoas vissem onde nós estamos nessa linha de reforma e como essencialmente nós vamos do pote para a fogueira, se a gente consegue chamar assim. Qualquer sacudidura que nós tenhamos passado no final da última dispensação com o conservadorismo social, nós enfrentamos também no início dessa dispensação com o liberalismo moral. E é tipificado nessa história pela experiência do Getsemane e depois das tentações no deserto.
Dois períodos de tempo em que temos um grande teste sendo colocado sobre o movimento. Isso já foi abordado com alguns detalhes, não estou dizendo que não vai ser coberto de novo ou ensinado novamente, porque vai, mas o que nós fizemos desde então foi sair da história do final de Israel antigo para a história do início de Israel moderno. Eu já falei isso antes. Que Deus está abrindo essas linhas de reforma que, em sua ordem, que foram dadas para nós em 1989. Antigo e moderno. Nosso foco estava nessa aqui. É o ômega do antigo, é a história de sucesso, que nos dá esse modelo, nos dá um modelo dos 3 grupos sendo chamados e depois os 144 mil, e o ômega do moderno. História de sucesso e sucesso. Mas o que nós voltamos a nossa atenção desde então, essas reuniões aqui na Austrália, é para essa história. Porque desde Israel moderno, o fim é tipificado pelo início. Então nós precisamos continuar seguindo em frente para um entendimento do alfa de Israel moderno. Esse período de tempo dos mileritas, 1798, onde o adventismo começa. Como o adventismo começou, isso vai nos explicar também como termina o adventismo. Fazendo uma nota de diferença entre uma história de sucesso e uma história de falha. Então, falando dessa história, se torna muito importante a gente poder entender por que isso realmente é uma linha de reforma onde a gente deve começar. Para entender que é uma história de fracasso, o que você está dizendo quando é uma história de fracasso ou de falha? O que você está dizendo em relação a isso? O que você está essencialmente dizendo é que algo estava destinado a acontecer e que não aconteceu e falhou. E o que deveria ter acontecido era o segundo advento de Cristo, que eu deveria ter voltado nesse período de tempo milerita, mas ele não voltou por causa do fracasso do seu próprio povo. Então, a questão de que a minha irmã perguntou, como é que você sabe que ele deveria ter voltado nessa história? É absolutamente crucial para o entendimento de que isso se trata de uma história alfa, que se trata de uma linha de reforma e que pode tipificar o fim, mas também para a gente entender a diferença entre falha e fracasso, entre sucesso e fracasso, perdão, que é uma história de falha em primeiro lugar. Então, novamente é um assunto que nós já falamos antes, mas que as pessoas ainda têm perguntas na sua mente e eu não pretendo fazer uma apresentação completa sobre isso, mas que eu quero que a gente possa revisar o que nós entendemos antes. Então, nessa apresentação há muita revisão e eu já estou vendo que talvez eu vou ficar sem tempo. Então, nós temos bastante revisão para construir um olhar mais profundo sobre essa história milerita. Então, eu gostaria de compartilhar mais uma vez uma tela. O que eu fiz na semana passada foi olhar para algumas citações. Então, talvez eu vou escrever essas citações no quadro antes de eu poder compartilhar a minha tela. Eu vou escrever de novo essas citações na tela e eu vou fazer referência a isso enquanto nós estamos olhando para esse papel, para esse esboço. Vamos olhar para Life Sketches. Então, Life Sketches 80, 321, do parágrafo 1 ao parágrafo 3. Vamos olhar para Primeiros Escritos 275.2. Vamos olhar também para Evangelismo 694.2 para dar algumas datas. Life Sketches 80
O que foi escrito aqui está falando da nossa experiência em 1856. Então é uma passagem também de dons espirituais que foi publicada em 1858. Então nós estamos falando cedo. Evangelismo 994.2. Isso aqui é de 1868. Evangelismo 694.3. Vamos para outra história, que é nos anos 1900. Seria 44 anos depois da nossa primeira citação. Estamos entrando num período de tempo diferente. Ponto 3 e ponto 4. Depois nós temos o grande conflito. Sabemos as datas: 1884, 88, que foi 1911, que é 573.1. Eu deveria ter colocado isso, na verdade, de trás para frente. E guardado essa mesma ordem. Então eu vou agora compartilhar a minha tela. O que nós não fizemos a semana passada foi ir para as duas publicações que nós tínhamos. O que nós fazemos é alinhar Primeiros Escritos com o Grande Conflito. Primeiros Escritos foi escrito em 1858. E ele é o original, o manuscrito original, onde ela leva o povo de Deus desde o início da grande controvérsia até o final dos 1000 anos. Então, em Primeiros Escritos, ela dá uma visão conjunta da história do mundo que ela dá no grande conflito. Mas ela faz isso 30 anos antes. E o que nós queremos fazer é comparar e contrastar as semelhanças e as diferenças. Por isso, nós já fizemos essa alegação de que Cristo deveria retornar nos anos 1860, 1863. Isso pode ser marcado através dos 25:20. E eu vou referir novamente às citações que estão no 4. 2 anos antes dela publicar Primeiros Escritos, ela estava numa conferência em Battle Creek. Foi maio de 1856, 2 anos antes da publicação desse livro, Dons Espirituais. E ela diz na conferência que uma visão muito solene foi me dada. Vi que algumas das pessoas presentes morreriam. Alguns estariam sujeitos, experimentariam essas 7 últimas pragas, e alguns seriam transladados para o céu na segunda vinda de Cristo sem ver a morte. Então, são 2 anos antes da publicação de Dons Espirituais, e a gente vê essa publicação, e ela está visitando pessoas, e ela é dada uma visão. Não é só que ela é mostrada que algumas pessoas iriam testemunhar o segundo advento sem ver a morte, mas ela também foi informada de que alguns estariam vivos ao longo da história das 7 pragas. Por outras palavras, as 7 pragas e o segundo advento deveriam ocorrer durante a vida daqueles que estivessem ainda vivendo em 1856. Nos próximos parágrafos, fala de alguém que estava lá, que reconheceu que ela seria uma das que iria morrer, e ela morreu na sexta-feira seguinte. Então, ela ia morrer, ela tinha um tumor que se rompeu internamente, e ela estava bastante doente,
Mas alguns dos que estavam lá iriam experimentar as 7 pragas e iriam experimentar o segundo advento sem ver a morte. Então, esse contexto disso foi escrito em 1856, num período de tempo onde Ellen White estava preparando pessoas para a volta iminente de Cristo, ainda no seu período de tempo. Primeiros Escritos é um documento de dons espirituais, vou dizer assim, publicado em Primeiros Escritos, e é um documento que foi feito para essas pessoas sobre medida, que esperavam ter um plano para o final do mundo onde Cristo deveria ter retornado em sua vida. É assim que nós abordamos dons espirituais. O que nós fizemos foi comparar e contrastar esse modelo onde Cristo deveria retornar, então, com o grande conflito. Uma nova publicação depois de 1888 é escrito com o modelo mais esperançoso em relação ao fim do mundo, que é a tripla aplicação da profecia bíblica, onde nós temos 2 histórias de fracasso que são combinadas para nos mostrar a nossa própria história de sucesso. A história millerita, a história de 1888 juntos ou combinados para mostrar a história dos 144 mil. Cristo deveria ter voltado na história millerita, e isso se torna claro não só apenas com a citação de 1856 e a visão que Ellen White teve nessa conferência, mas toda a estrutura de dons espirituais que foi escritos para preparar as pessoas. Então, quando isso falha, ela diz em 1868, isso foi a nossa terceira citação, ela diz que esse segundo advento de Cristo que ela está se referindo foi referido em misericórdia. Ela diz que Cristo tinha vontade de voltar, mas que o seu segundo advento foi colocado em pausa. Ela diz isso, foi adiado. Ela diz em 1868 e diz também em 1856 que voltaria, dizendo que Cristo voltaria ainda na vida daqueles que estavam vivos, mas depois em 1858 ela diz que em dons espirituais que isso seria um documento publicado para essas pessoas e que esse plano foi adiado. Então há um fracasso do povo de Deus nessa história que atrasa o plano do segundo advento e é passado para um segundo plano da história, que é 1888, onde o grande conflito é escrito e feito sobre medida para eles. Temos aqui, então, alinhado os capítulos com os títulos de dons espirituais e os títulos e os capítulos encontrados no grande conflito, onde a gente vê Guilherme Miller em dons espirituais sendo o reformador americano, e ela cobre a mesma história. Ela cobre essa história de 1798 para a libertação dos santos, do povo de Deus, sendo libertos no segundo advento. Então, são capítulos de 1798 até o segundo advento. E a gente consegue ver como ambos eles foram feitos sobre medida para o segundo advento de Cristo na vida daqueles que ainda estariam vivos na década de 1850, depois para aqueles que ainda seriam vivos na época dos anos 80, 90, ambas as histórias sendo histórias de falha. Então, esse modelo mostra que com que essa linha de reforma deveria se parecer se tivesse sido bem sucedida. 1798, Guilherme Miller, um reformador americano, cobre a história de 1798 a 1844, mas pós 1844 isso começa a ser discutido em dons espirituais, nesse capítulo de espiritualismo, e a cobiça também introduzida posteriormente. Então, é o paralelo do capítulo do grande conflito, onde pergunta, será que os mortos podem falar conosco? Discutindo, então, o espiritualismo. Então, a gente pode pular daqui diretamente para o pós de 1844, para o capítulo do alto clamor, onde temos o último aviso, a última advertência.
Depois temos, esses são capítulos paralelos e depois isso nos dá os capítulos finais, mas o capítulo importante onde nós focamos para ver as diferenças nessa história seria esse aqui. Os pecados de Babilônia seria um capítulo paralelo à liberdade de consciência sendo ameaçada, que é repetida nos próximos 2 capítulos. Então, essa é a questão em relação à história da lei dominical. Nós entendemos que se quebra esse chifre do protestantismo. Se Cristo iria retornar nessa história, o que mais precisaria ser quebrado? O chifre republicano. Então, precisa haver mais ações dos Estados Unidos para ser quebrado esse chifre do republicanismo. Então, nós temos esses capítulos onde nós estamos tão familiarizados com os adventistas que não compreendem ou não conseguem aceitar 1989 como o início dessa terceira e última história sendo sucesso. A história dos 144 mil, sendo o último gancho que eles têm para pendurar a sua fé é 1888. Então, eles voltam para o grande conflito e voltam para essa versão para entender a lei dominical. A gente não mais deve se referir para essa versão, mas sim para essa aqui. Ambos devem ser vistos como falhas, histórias de falha, onde Deus dá ao seu povo, apesar do que ele vê, e ele dá a mensagem que eles precisam para dizer, eu voltarei na sua história, mas é uma profecia condicional. Eles deveriam estar preparados para a sua vinda e fazer um trabalho. Então, ambas as vezes, na história milerita e na história de 1888, é sempre o povo de Deus que falha. Essas 2 vezes houve um atraso por Cristo ter misericórdia. Então, Ellen White diz no grande conflito, nos movimentos que são agora em progresso nos Estados Unidos, virá a lei dominical. Esses movimentos agora em progresso não estão ocorrendo agora. Esse movimento nacional de reforma, eles pararam de existir. Esses movimentos não levaram à crise da lei dominical que é falada no grande conflito. Depois, em 1900... Nos 1900, ela novamente diz, no livro Evangelismo 694, que se o povo de Deus tivesse sido fiel, Cristo deveria ter voltado. Então, nos anos 1900, ela está dizendo que a volta de Cristo foi atrasada. Eles entram em estado de Laodiceia e ela diz que houve um atraso de misericórdia da parte de Deus por causa do fracasso do seu povo. Em 1888 são dados então esse grande conflito e ela em 1900 diz que há esse atraso. Esse plano de Deus em retornar em ambas essas histórias não aconteceu. Então nós precisamos combinar ambos para entender nossa própria história. Quando a gente volta atrás e a gente olha para a história dos mileritas e a gente foca em 1798 a 1863, o que nós estamos fazendo é procurar a falha na história alfa de Israel moderno. É a aplicação tríplice, onde a gente pega dons espirituais, esse plano e a história do grande conflito, esse plano, para entender a nossa própria história dos 144 mil. 1 mais 2 igual a 3. E é por isso que você não tem uma descrição detalhada do terceiro ai no livro de Apocalipse. O primeiro ai mais o segundo ai nos explica o terceiro ai. Então, isso foi uma revisão bem rápida em relação a como nós entendemos a lei dominical hoje. Se quisermos saber o que esse marco é, nós precisamos pegar em ambas as histórias e aplicar a metodologia de parábolas. Entendendo que esse capítulo, os pecados da Babilônia, fala igualmente sobre o marco de o chifre do republicanismo sendo quebrado
que esse marco da lei dominical no ano 34, tal como qualquer capítulo no Grande Conflito. Depois, uma vez que nós explicamos isso, nós entramos em detalhes sobre o que esse capítulo de primeiros escritos ou dons espirituais, os pecados de Babilônia, o que isso ensina? Todo esse capítulo explica sobre o pecado dos Estados Unidos. Ela refere, quando ela diz Babilônia, ela refere às instituições dos Estados Unidos. E ela está falando do pecado da instituição dos Estados Unidos. E o que é isso? Qual foi o pecado dessas instituições? Na década de 1850, particularmente marcado em 1855, foi o pecado da escravidão. Você pega nesse capítulo e se torna tão claro a importação que ela está colocando sobre essa questão da escravidão. E o que ela está dizendo, se você for particularmente para o final, eu gosto do fato de que esse capítulo, Pecados da Babilônia, primeiros escritos, página 273, nos leva com um círculo completo de volta a Atos 27. Atos 27 abre 2019 a 2021, esse aumento de conhecimento e a formalização do nosso entendimento em relação à lei dominical. Nos mostra o naufrágio, a queda das instituições dos Estados Unidos e Adventismo. Atos 27 nos dá uma visão da lei dominical e também nos leva para o número 273, que nos leva para o Rei do Norte e Rei do Sul, que nos leva à igualdade e que nos leva de volta a dons espirituais, que nos leva de volta a 273 e que nos leva de volta a Atos 27. Então, todo esse estudo é como um quebra-cabeças perfeito, que nos traz de volta com uma consistência perfeita da inspiração que a inspiração da palavra de Deus sempre faz. Então, você começa com Primeiros Escritos, página 273, esse capítulo, onde ela fala dos Estados Unidos como tendo enchido esse copo, se referindo a Apocalipse 18. Apocalipse 18 nos leva à lei dominical. E ela diz que os Estados Unidos cumprem esse copo, essa taça. E você consegue ligar isso a 1850. Então, esse marco, tudo que você espera ser cumprido por esse marco, pelo anjo de Apocalipse 18, isso é solidamente colocado em cima de 1850. O que teria significado que haveria um modelo profético perfeito na história milerita se Cristo tivesse voltado em 1863. Você teria visto tudo isso sendo cumprido. A quebra do chifre semelhante ao cordeiro, a virada dos Estados Unidos falando como cordeiro, falando como um dragão. Finalmente o seu julgamento e a queda da guerra civil que estava então em progresso. Então eu não vou mais longe de que 1850, porque ao entrarmos na história milerita, nós vamos falar sobre a história milerita novamente. Então eu vou apagar essas referências se vocês não se importam. Então, nós começamos a abordar esse assunto do Alfa de Israel moderno, praticamente desde o início dessa série, mas nós realmente não nos concentramos intensamente no início, em apenas a história milerita, de 1798 a 1863. O que nós fizemos foi rever. Nós tivemos uma visão global sobre o protestantismo, desde o primeiro grande despertar até o segundo. E a história de 1798, que ocorreu dentro do segundo grande despertar. Então, eu gostaria de nos lembrar o que a gente tem discutido, então.
Nós acabamos de fazer uma linha geral e mostramos como em 1798 existem esses dois ramos do protestantismo. Ela é uma divisão que se desenvolveu no protestantismo desde muito cedo. Particularmente, você poderia fixar isso desde o Grande Despertar. Entre aqueles que estavam desejando, eu suponho que estavam tentando avançar, levar alguma luz nova, tirar algumas crenças antigas valorizadas no protestantismo, que havia algo positivo e negativo disso. Mas depois nós temos o ramo fundamentalista do protestantismo, particularmente que se refere ao calvinismo e que não tem intenção de mudar essas crenças fundamentais e queriam essencialmente conservar essas crenças conservadoras. Então nós marcamos esses dois ramos em 1798, porque é aí que a gente os vê dividir na eleição nos Estados Unidos. E esse ramo conservador foi particularmente liderado por Jedediah Moss. Jedediah Moss apoiou John Adams em sua reeleição, mas depois nós tínhamos esse lado liberal que não apoiava John Adams e que estavam apoiando quem? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson é o que nos dá a frase, o muro de separação entre igreja e Estado. Então, nós tínhamos os conservadores sobre o comando de Jedediah Morse, que se opunha a essa separação, que se opunha à mudança, e que introduziu em 1798 as teorias de conspiração no discurso político americano. Particularmente essa ideia dos Illuminatis operando dentro do estado profundo dos Estados Unidos. E nós passamos apresentação sobre apresentação, tentando mostrar como esse modelo protestante conservador, usando teorias conspiratórias, oposto ao globalismo, que é fortemente nacionalista, que acredita no estado profundo satânico e cultos, como isso foi absorvido pelo adventismo. E nós já falamos sobre isso quando nós falamos sobre comparar e contrastar do antigo Israel e Israel moderno. O antigo Israel manteve o touro ápice, como isso ocorreu nas suas 3 histórias, cativeiro do Egito. Então, Egito, Roma e Babilônia, esses 3 cativeiros. Depois para a história de Israel moderno, história milerita, 1888 e a nossa própria história. 3 histórias de Israel antigo e 3 histórias de Israel moderno. Ambos que permanecem nessa idolatria. Israel antigo é a idolatria das nações pagãs, que pode ser simbolizado como touro ápice. Israel moderno é a idolatria do protestantismo. E o que nós temos que entender claramente é qual é o ramo do protestantismo que nós absorvemos a nossa idolatria. Será que é a idolatria deste lado do protestantismo socialmente liberal, que não se opõe ao globalismo, que não é nacionalista, ou que é esse ramo socialmente conservador do protestantismo, que absorve todas essas teorias de conspiração, usa as teorias de conspiração para argumentar, para se envolver na política dos Estados Unidos, que fala de um Estado profundo e que forma essa união de igreja e Estado. Qual desses ramos será que o adventismo tirou a sua idolatria? Nós mostramos isso através do trabalho de toda essa história da mulher na década de 60 e 70. Qual era o seu nome mesmo? Se alguém lembrar, escrevam aqui no chat. É um quiz rápido quando eu não consigo lembrar. Seu tipo de pensamento, tal como foi absorvido no adventismo, particularmente se encontra na grande revelação. O nome dela é Mary Stuart Ralph. Obrigada, irmã. Essa mentalidade que foi absorvida através do protestantismo conservador, que é mais exibida no próprio adventismo em si,
pelo ensino de Walter White e a pensão que os adventistas têm por teorias de conspiração, por acreditar nesse estado profundo. Então eu não vou revisar tudo isso, mas estou nos relembrando daquilo que fizemos. Tudo isso é preparação para voltarmos à história millerita. Então, nós falamos de 1798, 1850, 1888, 1919, 1960 e depois eu vou colocar 2016. Não estou tentando ser precisa com as minhas datas, mas o que eu estou tentando demonstrar é que certos pontos na história que agem como um teste de torno-sol e mostram essa divisão clara entre essas duas divisões dos ramos do protestantismo. Um dos primeiros na década de 1850, vou dizer anos 40, anos 50, onde o tema é escravidão. Escravidão, tão literalmente dividindo o protestantismo em dois. As três maiores denominações protestantes nos Estados Unidos experimentam essas divisões entre 1843 e 1845, particularmente centrado no ano de 1844. Então, essa divisão dentro do protestantismo era bem visível, era muito literal. Mas é tão real hoje quanto era naquele tempo. Não é tão literal, tão literalmente visível, mas a divisão é tão evidenciada hoje como era então. Então, existe bastante evidência na história que mostra esses lados. A escravidão era uma delas e não todos os protestantes apoiaram a escravidão. Jedediah Morse, o seu filho, inventou esse código Morse. E qual era a sua posição em relação à escravidão? Ele era completamente pró-escravidão, pró do sul, porque ele aprendeu com seu pai. Este aqui nós ainda não falamos muito sobre esses dois ramos do protestantismo na questão das leis azuis nos Estados Unidos. Então, é tarefa de casa, se vocês quiserem, olhar para esses dois ramos e tentar entender se havia protestantes aqui se opondo à lei dominical. Qual desses dois ramos aqui, onde eles estavam em relação à questão da lei dominical? O que aconteceu na história de 1919 que mostrou essa divisão? É um quiz novamente. O que aconteceu aqui que mostra essas duas divisões no protestantismo? Os fundamentalistas estavam em ação? O que tinha acabado de acontecer em 1919? Você tem a Primeira Guerra Mundial e o que eles fazem? O que eles fizeram para tentar evitar uma Segunda Guerra Mundial? Uma nova Guerra Mundial? Eles queriam formar a Liga das Nações, certo? Então, eles querem formar essa Liga das Nações. E o que divide o protestantismo entre... Eles não eram chamados conservadores ou liberais, não era fraseado dessa forma. E eles mudaram seu nome ao longo do tempo. E a razão pela qual nós temos evangélicos hoje, uma das razões é na tentativa de se distanciar do tipo de cristianismo que é falado por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos nomes diferentes ao longo do tempo para grupos diferentes. Mas esses são essencialmente os fundamentalistas. E os fundamentalistas em 1919 são completamente opostos à Liga das Nações. Por causa que a visão do mundo que eles desenvolveram em torno do nacionalismo e as teorias de conspiração de Jedediah Morse. Então, esse foi outro teste. A Liga das Nações, que apoiavam o nacionalismo, e aqueles que apoiavam o globalismo. Novamente, a idolatria do adventismo, ela não vem do globalismo, vem da ameaça do nacionalismo. E nós elaboramos isso aqui no quadro ao longo das apresentações, o fato de que todos nós acreditávamos num governo mundial, mas o
como isso se parece nos leva para dois caminhos diferentes, duas fontes diferentes, onde você ou diz que o Trump é um herói ou ele é um vilão. 1960, como eles foram divididos, o movimento dos direitos civis, 2016, Donald Trump, e vemos essa divisão tão viva hoje como na história millerita. Então nós tínhamos essa visão global do que o protestantismo estava fazendo. E eu tenho certeza que isso foi simplificado de forma muito breve, mas nos dá um pouco de uma imagem dessa luta interna dentro do protestantismo que se torna visível através desses testes, dessas questões. Então, o que nós queremos fazer é cortar a nossa linha. Queremos cortá-la. Em 1863, e queremos nos concentrar na história alfa de Israel moderno. Então, nós vamos encerrar agora. Vamos encerrar agora, e o que nós faremos quando voltarmos na semana que vem é que nós queremos começar a construir essa linha de reforma. 1798 a 1863, queremos fazer com essa história o que nós fizemos com o final de Israel Antigo. É a imagem que eu mostrei, compartilhei a tela, final de Israel Antigo. Queremos fazer a mesma coisa com o que fizemos lá, também com Israel moderno. Queremos ver as dinâmicas internas dessa história e também conectado com os eventos internos, queremos ver os eventos externos dessa linha de reforma. Então, nós vamos encerrar agora por causa de tempo. O que nós tentamos fazer é revisar. Revisamos como o rei do norte e o rei do sul começaram a se desenvolver nessa mensagem de igualdade. Depois nós voltamos atrás e revisamos final de Israel Antigo, então está na nossa mente esses três grupos sendo chamados, depois dos 144 mil. Voltamos atrás à pergunta que foi feita em relação à vinda de Cristo em 1863. Fomos para dons espirituais e para o grande conflito para mostrar isso, reforçando citações dessa história que ilustram os planos originais de Deus para o povo vivendo naquele tempo. Depois revisamos como nós estamos fazendo até agora, tentando mostrar a experiência do protestantismo desde de 1798, de Daniel 11, verso 40. O que acontece com o protestantismo? Para fechar, vou relembrar como essa mensagem foi desenvolvida. Como é que nós dissemos que isso foi desenvolvido para entender todas essas coisas? Atos 27 nos mostrou a queda das instituições e o adventismo nos Estados Unidos na lei dominical, o naufrágio, os 273 nos levando à história de Pirro, rei do sul, nos levando a entender as guerras mundiais, rei do norte, rei do sul, que nos levou para o próximo passo, entender a igualdade. A igualdade nos levou para onde? Nos levou de volta a 1850, dons espirituais, o plano original de Deus, a história alfa. Dons espirituais nos leva novamente de volta a 273, Atos 27, nos mostrando o que esse naufrágio deveria originalmente se parecer. Então, eu vou encerrar agora, e quando nós voltamos a semana que vem, no próximo sábado, vamos essencialmente ignorar essa parte da história, por enquanto. Não vamos fazer a aplicação.
Então não vamos entrar na nossa história nessa apresentação, mas vamos falar de 1888 no momento futuro e olhar para o externo e os eventos internos também de 1798 a 1863. A história alfa que era destinada a testemunhar o segundo advento de Cristo. Vamos nos ajoelhar para orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas nossas bênçãos, obrigado pela tua bondade para conosco e a forma como o Senhor nos ensina como crianças. O Senhor abre informação a nós, parte por parte. Isso não vem de uma forma que é demais para nós, mas de uma forma que a gente pode absorver. Que a gente não tenha medo, Senhor, da informação que a gente ainda tem dificuldade em entender. Que a gente possa ter tal fé na sua liderança. Tanto na história passada, vendo que nos momentos mais escuros, que a gente não seja sacudido a largar essas cordas. Que a gente possa ser estabelecido nessas coisas. Que o Senhor possa abrir luz ao seu povo, ao seu movimento. Que à medida que nós estamos vendo as coisas sendo ensinadas no passado são mais complexas à medida que nós vamos avançando, mas que ainda assim a gente não tenha medo de revisar aquilo que a gente entendeu anteriormente, que a gente não veja isso como erro passado, mas como o Senhor tem nos liderado de forma tão gentil. Eu oro e agradeço por todas as nossas bênçãos em nome de Jesus. Amém.